Fala galera, hoje é dia de trazer filmes de terror que passavam no Intercine da Globo nas madrugadas nostálgicas, 20 opções. Vocês já sabem como funciona, vamos lá! Eu sou o RRB, você está no Terror de Hobby. Antes de iniciar eu tenho um agradecimento a fazer, muito obrigado para você que está assistindo, sempre curtindo, comentando, se inscrevendo no canal, um apoio muito legal que vocês têm me entregado aqui por aqui. E um pedido também, tem essa nova ferramenta do Hypar, né, o Hype, para pequenos criadores, como é o caso do Terror de Hobby. Então todo vídeo, não se esqueça de deixar o Hype, acaba fortalecendo muito o meu trabalho por aqui. Inicio o vídeo de hoje com O Exorcista, uma das grandes obras-primas do cineasta William Friedkin, um filme que revolucionou o terror, o grande blockbuster dos anos 70, o que antes eram filmes para pequenos nichos dentro do terror sci-fi B, década de 50, década de 60, a partir do blockbuster Exorcista, os produtores de Hollywood perceberam que tinha uma grande mina de ouro em mãos dentro do gênero de terror. Então nós temos muito a agradecer a William Peter Blatty, a William Friedkin, a Linda Blair, que surgiu nesse filme e depois acabou meio caindo no esquecimento. Os três filmes passaram no Intercine, né? Eu optei por trazer somente esse grande clássico, os três filmes da trilogia oficial, e a história dessa garota que começa a exibir comportamentos estranhos. A sua mãe pede ajuda de padres, psiquiatras, até chegar à figura de um grande exorcista. Efeitos especiais que continuam nos aterrorizando mesmo tantas décadas depois. Se você colocá-lo agora na sua televisão, você vai sair completamente aterrorizado, ao mesmo tempo em que ele traz um senso de hipnose. A gente não consegue desviar o olhar do filme. E nessa trilogia inicial, eu tô sempre falando, né, o primeiro grande clássico, o segundo foi uma grande bomba, e o terceiro, que o William Peter Blatty, que foi responsável pelo romance e pelo roteiro, assume a direção e traz um grande filme com George C. Scott. Então esse clássico aí, William Friedkin, assistam tudo relativo à filmografia desse grande diretor. O Colecionador de Ossos também passou no Intercine. Denzel Washington ao lado de Angelina Jolie. É sobre um serial killer que surge, tem essa detetive do FBI nova, e ela conta com a ajuda de um grande detetive meio aposentado, tetraplégico, que ele não pode se mover, então ele vai, com sua parte intelectual, ajudar nessa grande investigação. Ele se utiliza de uma roupagem nova nessa historinha, com o camarada tetraplégico tentando ajudar nessa investigação, mas sua estrutura é bem similar a tudo o que estavam fazendo dentro da década de 90, filme de serial killer tradicional. 2/3 do filme se movem de uma forma bem dinâmica, o último terço cai bastante quando ele começa a trazer muitos clichês, mas mesmo assim acaba se notabilizando como uma das melhores opções dentro do gênero de suspense. É mais um suspense do que um terror, com pequenos elementos dentro do gênero. E do Denzel Washington nesse período, né? Você não vai encontrar um filme em que um Denzel Washington seja ruim, e o Colecionador de Ossos é uma grata surpresa aí do ator dentro da década de 90, década que ele estava fazendo muitos filmes de suspense. Detox, você sabia que Sylvester Stallone tinha filme dentro do gênero de terror com ação, com bastante suspense, do início dos anos 2000. É sobre um investigador atormentado por traumas do passado, está dentro dessa clínica de reabilitação. Ele teve uma namorada que foi vítima de um serial killer, surgem novos crimes e ele vai investigar, ao mesmo tempo em que tenta se manter vivo. Filme regular em sua execução, passava muito no domingo maior, foi por lá que eu o conheci pela primeira vez, mas também foi exibido no Intercine. E o maior destaque, a parte que sempre vai ficar na cabeça de quem assiste, é com o famoso olho mágico, uma nova fobia entregue ao fã de terror. O camarada olha no olho mágico e recebe uma bala em sua cabeça. Eu jamais olhei por esse olho mágico da mesma forma depois de ter assistido Detox lá no início dos anos 2000. Então Sylvester Stallone, talvez sua única aparição dentro do gênero de terror. Eu tô tentando me lembrar de outra, não consigo. Ator que fez Rock, Rambo, Condenação Brutal, que mais que ele fez? Os Mercenários eu acho uma franquia bem fraquinha, né? Não recomendo não. Sou um grande fã do cinema de ação dos anos 80, anos 90. Que mais que ele fez? Falcão, quem que não se lembra de Falcão? Fez Falcões da Noite, né? Com o Rutger Hauer, enfim. Sylvester Stallone deu uma chance a esse Detox aí, principalmente se você gosta dos brutamontes de Hollywood. O Silêncio do Lago, hora de um remake, já falei sobre esse filme aqui no canal, George Sluizer, remake do original franco-holandês, aqui num formato hollywoodiano, com qual elenco? Sandra Bullock, uma pequena aparição, Kiefer Sutherland, tem o Jeff Bridges, e é por conta do Jeff Bridges que esse filme é salvo. A primeira vez que eu o conheci, inclusive antes de
de ter assistido o original lá por volta de 2008, 2009, foi exatamente no Intercine da Globo. É a história desse casal que tá viajando, eles vão parar nesse postinho, o posto de gasolina, a garota sai para comprar alguma coisa e jamais é vista novamente. Esse namorado fica completamente obcecado por descobrir uma resposta para esse misterioso desaparecimento. É aí que nós vamos ser introduzidos à figura do Jeff Bridges, esse psicopata que comete um crime simplesmente para provar que pode fazer qualquer coisa, bem inferior à obra original. O George Sluizer traz várias pequenas mudanças para adaptar a um padrão norte-americano que não funcionam, porém deixam o filme um pouquinho aí mais dinâmico em suas investidas, e o Jeff Bridges, interpretando esse psicopata, é o grande charme da obra. É ele que vai te deixar completamente aterrorizado, vai te trazer pesadelos, realmente uma das grandes atuações. Pena que um filme com tantos problemas, mas ele cumpre a sua proposta de gerar entretenimento. A Volta dos Mortos-Vivos 3 é a franquia do Dan O'Bannon dentro dos anos 90, sem a presença do Dan O'Bannon. É sobre esse casal de adolescentes. O pai desse rapaz trabalha numa grande indústria que está trabalhando exatamente com uma arma sobre zumbis, aquela arma tóxica relativa ao primeiro filme. E o que acontece? O garoto vai visitar com sua namorada as instalações, ele sai do lugar, sofre um acidente, ele tem a brilhante ideia, a garota morre, ele tem a brilhante ideia de levá-la àquela corporação para trazê-la de volta à vida. Claro que muitas coisas vão acontecer mediante essa situação. O primeiro filme é aquele clássico incontestável, o segundo filme eu acho bem fraco, esse terceiro ele é fraco, mas gera bastante diversão e ele consegue superar por muito, na minha visão, o segundo exemplar, e traz um elenco regular, até que tem a mocinha que depois participou de DLC, não me lembro o nome dela, fez um papel naquela série adolescente, lembra, dos anos 2000, tá presente também, exatamente como a grande zumbi dessa obra, bem dinâmico, né, não tem ponto de parada, vários cenários, desde a corporação até esgotos, subterrâneo, um filme curioso para você colocar aí, principalmente se você gosta de filmes de zumbi, dentro dos anos 90, quase que essencial. A Pequena Loja dos Horrores, um terrir musical remake de uma obra do Roger Corman dos anos 60. Musicais não são exatamente a minha praia, mas esse traz ótimas composições e adapta para um cenário do terror. Lembra muito o clima pra cima de The Rocky Horror Picture Show com Tim Curry, na minha opinião o maior musical de todos os tempos. É sobre um sujeito que trabalha com plantas, um trabalho não muito gratificante, todo mundo trata mal o sujeito e ele adquire uma nova paixão, não tem coragem para confessar o seu amor por Audrey, né, que depois ele adquire também uma plantinha e dá o nome de Audrey II, só que a planta é carnívora e passa a exigir gente. Nós vamos ter esse jogo de romance ao mesmo tempo que ataques, mortes vão pipocando à nossa frente. Poucas ambientações, mas muito colorido. Essas poucas ambientações passam longe de ser uma limitação e todo o charme do filme está exatamente nas composições musicais, no joguinho, os personagens dançando ao mesmo tempo que executam atividades ali extremas, e o Rick Moranis, né, grande astro dos anos 80, os Caça-Fantasmas, Querendo Encolher as Crianças, a franquia, né, uma trilogia, e depois se aposentou. Mas para quem ama os anos 80, Rick Moranis estará sempre em nossas mentes. Alien, oitavo passageiro, em uma trama futurista. O pessoal está no espaço dentro dessa aeronave, recebem um pedido de ajuda em um planeta distante, chegam ao planeta, encontram coisas suspeitas, meio que eles coletam coisas do lugar, voltam para a aeronave, só que tem esse grande xenomorfo que tá meio que... ele tá em um lugarzinho ali nada legal, que nós vamos descobrir rapidamente. John Hurt, que o diga, né? Sigourney Weaver no elenco, tem até o Harry Dean Stanton e a Fat Cotto, outros atores que eu não vou lembrar aqui, Ridley Scott à frente da direção. Para você, qual o melhor filme do Ridley Scott? Alien ou Blade Runner? Eu prefiro Alien, e também fica a pergunta, qual é o melhor filme, Alien ou Aliens? Ou tem esse que saiu recentemente que eu não posso opinar, que eu não assisti ainda, que falam que é muito bom. Eu gosto mais de Alien. Aliens também é fantástico, do James Cameron, é mais uma opção de ação, né? O James Cameron é um camarada da ação, e a franquia Alien, todos os filmes bem legais. Claro que tem o terceiro e o quarto são mais fraquinhos, mas
geram entretenimento, divertem e trazem um bom sci-fi futurista, essa criatura, né? Final dos anos 70, outro filme que chocou, testes, né? Que todo filminho que eles vão lançar, eles trazem uma galera para assistir sessões de testes e falam que Alien foi um negócio meio absurdo. E então é isso, assistam Alien. Então vocês já assistiram, né? Assistiram a franquia inteira, assista novamente, você encontra com facilidade, eu acho que está disponível no streaming da Disney Plus, e também passou no Intercine. Imagine assistir Alien de madrugada, Sigourney Weaver fugindo desse xenomorfo aí, cuspindo baba. Hellraiser 4 Herança Maldita. A trama do filme vai ser fragmentada em 3 instâncias temporais: presente, passado e futuro. Nós vamos ter várias explicações, sempre passando conforme o título sugere, na herança pela mesma família, e esse jogo de ocultismo. Eu achei muito curioso essa abordagem, né? Trazer essas separações históricas, trazer desde a história de origem até o Pinhead em um cenário hipotético, futurista. Curti, gostei mais do que da terceira opção. Assisti os 4 primeiros Hellraisers e uma espécie de remake, meio uma nova abordagem que saiu recentemente, que é muito bom também. E eu recomendo a ordem aí, os que eu mais gostei. O primeiro, esse remake, depois vai pro segundo, o quarto e o terceiro. Se bobear, o quarto bate de frente até com o segundo volume. Tô para conhecer o resto da franquia. Falam que é bem fraca, mas eu vou assistir de qualquer forma. A Marca da Pantera. Isso é para os fãs dos anos 80. Paul Schrader à frente da direção, o sujeito mais conhecido por ser o roteirista de Taxi Driver, mas teve uma grande filmografia como diretor. A Marca da Pantera é um dos seus melhores trabalhos dentro dos anos 80. É o jogo proibido desses irmãos, um homem e uma mulher. Eles têm essa maldição, se transformam em panteras. A garota tem uma nova paixão, entra a figura do John Hurt, né, um dos atores centrais da história, só que nós vamos tentar, o pessoal está tentando evitar a maldição, novos ataques vão surgir. É um remake da obra do Jack Turner dos anos 40, o original é muito superior na minha opinião. Esse dos anos 80 é divertido, um tanto quanto bizarro em sua execução, efeitos especiais que envelheceram bem, mas nos causam certo estranhamento, e tem a parceria Malcolm McDowell com Nastassja Kinski. Eu falava Natasha Kinski, mas é Nastassja Kinski. Eu não sei, né? É o mais próximo, pelo menos. Ela que fez Paris, Texas, filha Paris, Texas, do Wim Wenders. Filme, eu citei o Harry Dean Stanton. Assistam Paris, Texas, um dos maiores filmes que eu vi na vida. E é filha do psicopata Klaus Kinski, né? Ator lendário. E A Marca da Pantera, você quer algo bizarro dentro dos anos 80 que fuja aos estereótipos comuns da década, pode assistir. A Ameaça que Veio do Espaço. Nós vamos voltar aos anos 50. Jack Arnold à frente da direção. Na realidade dessa cidade pequena cai um meteoro, o pessoal vai investigar e descobre que não foi um simples meteoro, é uma nave alienígena. Após essa descoberta, coisas estranhas começam a acontecer com as pessoas daquele lugar. Pertence a essa grande onda. A década de 50 foi a década do sci-fi B, terror, né? Eu sou apaixonado também por esse subgênero, né? Subgênero que acabou sendo gigantesco. Você vai encontrar dezenas e dezenas de filmes disponíveis. Essa It, It, né? O início do título original é It, teve uma trilogia informal, né? Que não é uma trilogia, mas se utilizaram desse caráter do It. Uma que é no oceano, tem outra que é no espaço, todos divertidos. É sci-fi B da década de 50. Eu já fiz uma listinha, um vídeo sobre melhores filmes da década de 50, volume 1, vai sair o volume 2 daqui a pouco. Então é sci-fi. Você quer a origem de tudo, ou de um bom sci-fi, que depois foi utilizado na década de 70, 80, 90, Steven Spielberg, passou por várias mãos, Roland Emmerich, né, com Stargate. Assista os filmes da década de 50. Eu falei de sci-fi, nós vamos voltar aos anos 80 e agora com esse filme espetacular, como o título sugere, escondido. Ou escondido, mas o escondido em sentido literal, inclusive em sentido de obscuridade, porque pouca gente, pelo menos aqui no cenário brasileiro, conhece essa raridade, The Hidden, em seu título original. Nós vamos ter aí um alienígena
que ele acaba passando de corpo em corpo, ele gosta do rock and roll, né, de uma música alta, e ele gosta também do caos. Nessa realidade dessa cidade grande, ele vai destruindo tudo. Tem esse policial, tem uma espécie de agente do FBI que vão tentar conter essa criatura. A cada 2 dias, ele vai trocando de corpo e trazendo mais turbulência àquela cidade. Kyle MacLachlan, que fez Twin Peaks, depois tá no elenco, tá como principal, lembra muito a atmosfera de Viver e Morrer em Los Angeles, cinematografia quente, muita ação, às vezes a gente até se esquece que nós estamos dentro de um filme de sci-fi, dentro de um filme de terror, trilha sonora fabulosa, teve sequência que eu não assisti ainda, teve aquele The Borrower, que é uma espécie de... se baseou bastante em uma cópia barata que funciona. Já falei aqui no canal que eu amei do início dos anos 90. Então essa dobradinha aí de filmes obscuros, The Hidden e The Borrower, para você conhecer e assistir. E a Globo trouxe também no Intercine. Assassinos Cibernéticos, Screamers, em seu título original, obra dos anos 90, obra sci-fi dos anos 90, com o senhor Robocop. Peter Weller como protagonista, obra futurista, ser humano está em guerra, esse jogo é de planetas, não tem muita limitação. Uma dessas instâncias que estavam em guerra acaba criando um robô, o robô ganha uma identidade completamente sua e passa a tentar extinguir a figura do ser humano, ou seja, nós vamos ter uma batalha meio tripla aí, envolvendo essas criaturas, e a brincadeira com o título original Screamers, né, porque o robozinho, ele emite um som, né, um grito, que deixa o ser humano incapacitado. Esse é o grande jogo da obra. Acabou envelhecendo bem em seus efeitos especiais, não é bonito visualmente, poucas cores, mas acaba divertindo por sua ação quase interminável, muito jogo de enganação, muito plot twist, e o Peter Weller como protagonista, ator menosprezado, né? Fez muitos filmes legais nos anos 80, incluindo aquele Shakedown, assistam Robocop, como eu citei, e assistam Buckaroo Banzai, que era para ser uma trilogia, acabou sendo simplesmente um sci-fi ali solto dos anos 80, grande ator. Os Olhos de Laura Mars, uma obra dos anos 70, é sobre essa fotógrafa que começa a enxergar pelos olhos de um serial killer. Ela acha primeiro que aquilo não é real, depois ela percebe que as mortes de fato estão acontecendo, contata as autoridades e vai se perceber dentro de um jogo de enganação, porque esse serial killer vai virar seus olhos exatamente para essa fotógrafa, porque ele quer continuar cometendo seus crimes e essa mulher meio que está num caminho. Faye Dunaway como protagonista, uma das maiores garotas problemas da década de 70, tinha muitos problemas com diretores, com produtores, atores, mas à frente das câmeras brilhava. Ela que fez Network, Chinatown, fez filme com Robert Redford, o 3 Dias de Condor, fez filme com Warren Beatty, o Bonnie Clyde, né? Talvez seu maior papel. Aqui a parceria é com Tommy Lee Jones, vocês não vão acreditar, mas Tommy Lee Jones em um período de galã, né, longos cabelos, bonitão, pele boa, fazendo essa duplinha aí do bem, né, contra esse serial killer bem macabro, eletrizante, a gente não consegue respirar nos eventos da história, essa fotógrafa que tem sua vida completamente arruinada e vai tentar se adaptar a uma nova realidade contra esse serial killer. Anos 70, um filme que consegue antecipar o suspense positivo, né, da década de 90. Linha Mortal, obra de 1990, sobre esses estudantes de medicina que decidem conduzir um experimento meio ilegal sobre a morte. Eles querem descobrir o que existe no momento que a pessoa morre, qual que é o processo. Eles morrem, né, eles tomam alguma substância ali para morrer para ter os seus batimentos interrompidos e são reanimados com massagem cardíaca, com desfibriladores depois de 3, 4 minutos, e eles querem, né, exatamente esses minutinhos, o que acontece ali, só que conforme eles passam por esses experimentos, eles trazem algo de volta dessa figura da morte, começam a ter estranhas visões, algo que só vai piorando conforme o tempo do filme vai avançando. O filme, eu falei macabro no filme de Laura Mars, que você pode multiplicar por 10, assustador. Eu imagino a galera assistindo pela primeira vez no Intercine, deve ter sido uma baita experiência. Eu não tive a honra de conhecê-lo nessa época, mas agora, você que não conhece, que tal dar o play numa bela madrugada? Grande elenco, direção do Joel Schumacher e Julia Roberts, iniciozinho de carreira, com seus belos cabelos,
Kevin Bacon, Oliver Platt, quem mais? Um dos Baldwins, a família Baldwin é gigantesca, não me lembro do nome de todos. Tem mais um ali, o Kiefer Sutherland, já falei o Kiefer Sutherland. Grande filme, assistam e você vai sair com um sentimento ali meio estranho conforme os créditos subirem. Christine, o carro assassino, esse eu conheci mais ou menos nessa época, nos 2000, não sei se foi Corujão, se foi no Intercine, John Carpenter à frente da direção, eu não sei se eu assisti por lá, mas passou, né, segundo as minhas pesquisas, e nós temos aqui, baseado num romance do Stephen King, um garoto que fica apaixonado por esse Plymouth aí da década de 50, da década de 60, que tá velho, num ferro velho abandonado, ele adquire o carro, faz uma reforma, só que o carro é amaldiçoado e vai passar a atacar com qualquer desafeto da vida do garoto, vai passar inclusive a alterar a personalidade desse rapaz, que em primeiro momento era um nerd ali problemático, vítima de bullying, depois passa a ser ali um galã dentro da realidade daquela escola. Eu acho, sinceramente, eu li o romance, né, o livro do Stephen King e vi o filme várias vezes, é bem parecido em sua estrutura com o livro, não deixa nada a desejar, mas eu vou além. Eu falo que esse filme consegue superar a obra original. Eu senti mais aquela atmosfera de medo, de terror, vendo o personagem cair nesse jogo, seu amigo tentando de qualquer forma impedir, percebendo que aquele carro é do mal. Tem a trilha sonora do John Carpenter, tem os efeitos especiais. John Carpenter em uma época que estava ali em sua plena forma, né, sem ter aquela preguiça pós anos 90, que muitos efeitos práticos, com destaque para a cena desse Plymouth voltando à vida, né, todo destruído, ele vai se recompor ali, uma cena que, se você assistir hoje em dia, você fala, nossa, como que eles gravaram aquilo? Até hoje eu não sei como eles fizeram aquela cena. Então é isso, Christine, assista John Carpenter em uma obra, né, obscura não, menor, dentro da realidade dos anos 80 desse grande diretor. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, Sleepy Hollow, também passou no Intercine. Eu já falei várias vezes sobre esse filme aqui no canal, um dos meus filmes favoritos de terror. Assisti pela primeira vez na tela quente, de direção do Tim Burton. Quem tem no elenco? Johnny Depp, Christina Ricci, Jeffrey Jones, Christopher Walken. Acontece no século XVIII a história desse investigador que é incumbido da missão de trazer luz sobre esses ataques acontecendo em um pequeno vilarejo. Conforme ele chega no lugar, ele traz vários métodos alternativos, científicos de investigação, só que ele percebe que tudo aquilo é inútil, porque ele está num jogo sobrenatural. Realmente existe um cavaleiro sem cabeça que atormenta o lugar. Grandes atuações, eu dou sempre o destaque para o trio, Christina Ricci, incrível, fazendo par romântico com o Johnny Depp, e o Christopher Walken. Eu não vou falar qual que é a participação do Christopher Walken, mas vocês já sabem, ele é o cavaleiro sem cabeça que aparece ali, que todo mundo assiste esse filme, não é nem um spoiler, pra ser bem sincero, né? E efeitos especiais incríveis, uma atmosfera que você dificilmente vai encontrar algo que supere, você pode encontrar coisas que igualem, talvez superem por um pouquinho, mas esse aqui, nessa realidade, final dos anos 90, Tim Burton, talvez no seu melhor momento dentro do cinema, ele que depois acabou indo para, acho que foi logo depois que ele fez Além do Cavaleiro Sem Cabeça e fez o infame Planeta dos Macacos, hoje esquecido, né? Ninguém mais se lembra, fez um grande barulho na época de seu lançamento e sempre com críticas negativas, mas a filmografia do Tim Burton eu gosto bastante, principalmente desse início, anos 80 e anos 90. Morcegos, filme B, terror, anos 90, Lou Diamond Phillips como protagonista, acontece nessa cidade pequena que está sendo completamente tomada por morcegos geneticamente modificados. Esse xerife, uma cientista e o criador desses morcegos vão embarcar nessa jornada tentando de alguma forma eliminar cada morceguinho ou morcegão dentro daquela realidade, só que tem uma pegadinha, se eles não conseguirem eliminar esses morcegos, sei lá, em 2, 3 dias, os morcegos vão sair dessa cidade pequena e vão tomar todo o território estadunidense. Efeitos especiais, alguns envelheceram mal, é um filme B, né? Não se esqueçam disso, outros
Outras sequências de ação são fantásticas. Eu trouxe um pedacinho de uma dessas sequências finais para vocês aqui. E eu acho super divertido. Me divertiu do início ao fim. Eu gostei das atuações, eu gostei dos jogos de enganação, daqueles clichês tradicionais que a gente encontra sempre em filmes assim envolvendo cientistas, né? O cientista sempre é o culpado, o cientista sempre é o vilão, o cientista sempre vai dar uma pernada em alguém. E é filme de morcego, né? Dentro desse subgênero terror com animais, vale a pena conhecer Bats, em seu título literal original. Mortos de Fome, filme perturbador dos anos 90 que vai retratar o século XIX. Um homem do exército da cavalaria é enviado a um lugar isolado nas montanhas, muito gelo, muita natureza, junto com outras pessoas, e é lá que ele tem acesso a histórias de terror, lendas urbanas que podem ou não ter acontecido, ao mesmo ponto em que surge um novo sobrevivente. Eles vão conhecer a história desse homem somente para descobrir coisas sinistras, e fica aquela pergunta: o que aconteceu com os antigos companheiros desse sobrevivente? Logo nós vamos ter um jogo bizarro pipocando à nossa frente. Ao mesmo tempo em que ele é bizarro, perturbador, ele é também uma obra de conforto por trazer essas ambientações lindíssimas, né? O pessoal muito frio, gélido, lagos, cabanas no meio do nada, essa realidade do século XIX, né? Nossa frente, os diálogos, Guy Pearce ao lado do Jeffrey Jones como protagonistas. O Jeffrey Jones, né, tem essa historinha. Recentemente saiu Beetlejuice 2, ele participou do primeiro filme e não voltou para essa sequência e voltou à tona um crime que ele cometeu no início dos anos 2000, foi preso, inclusive teve sua carreira completamente arruinada. Eu confessar para vocês que eu não sabia dessa história, só descobri recentemente, né, um grande ator com esse lado pessoal macabro. Não vou passar nem por cima desse crime que ele cometeu, um crime ali bárbaro, mas enquanto ator, muito bem, né, participou inclusive como diretor de Curtindo a Vida Doidado e Mortos de Fome. Filmaço, esse você pode dar o play. Alien vs Predador, aquele fanservice, né, no início dos anos 2000, ao lado de Fred vs Jason, porém um pouquinho diferente de Fred vs Jason. Ele tem alguma história, acontece na Antártida, um grupo de cientistas vai se dar de frente com uma guerra que está acontecendo entre predadores e aliens. Essa é a história do filme, vale por trazer essa franquia. Eu nem considero parte, sempre quando eu falo da franquia Alien, eu excluo Alien vs Predador. A mesma coisa vale para a franquia Predador, é mais aí um filme que oriundo dos quadrinhos, né, nos anos 90, jogo de videogame, teve esse filme, aí teve sequência do filme, eu acho divertido. Eu acho que eu assisti pela primeira vez, não sei se foi no SBT, nesse mesmo tempo que passou Fred vs Jason, mas também foi exibido no Intercine. Alguém aqui assistiu Alien vs Predador no Intercine? E vamos terminar o vídeo de hoje com Adoradores do Diabo, The Believers, em seu título original. Martin Sheen como protagonista. Ele vai interpretar um psiquiatra que passa por um evento super traumático com sua esposa que morre de uma forma ali inimaginável, e pouco tempo depois ele forma um novo relacionamento, só que ele tem acesso a coisas estranhas que estão acontecendo. Ele passa a investigar tudo isso somente para descobrir a figura da magia negra no ar, né? E a sua família, né? Ele que tem um filho pequeno, agora vão se ver como alvos centrais dessa grande seita. Grande filme sobre ocultismo, um dos melhores que você vai encontrar aí disponíveis dentro do subgênero da década de 80, então nem se fala. Ele já começa com o pé na porta, porque a cena em que acontece esse caso chocante com a esposa do Martin Sheen é uma cena ali que você vai ficar com medo, porque aquilo pode acontecer, é uma tragédia, mas que acontece, né? Tragédia ali é tragédia, não aconteceu nada, nenhum crime, ao que acontece no nosso dia a dia. Logo nessa abertura você já vai se dar conta, nossa, eu tô vendo um filme que ele tem uma mensagem a oferecer e trabalha com essa questão do ocultismo, questão da magia negra. A abordagem, o roteiro é impecável, porque traz essa frente dupla, a investigativa e a questão da seita, como aquilo funciona. Nós vamos ter pequenos trechos, né, de toda a mitologia para que a gente possa, de alguma forma, ponderar sobre o futuro dos personagens. Clássico, clássico. Podem assistir esse, tem uma popularidade mediana, mas Martin Sheen, uma grande atuação também.
Mais um vídeo que chega ao final, ao lado, como eu havia prometido, em cima, filmes de terror passavam no Super Cine da Globo, embaixo no Corujão. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Continue assistindo e maratonando o terror de Robert.